Obrigado, pastor. Paz de Jesus para você, amém? Privilégio estar aqui, realmente a gente é vizinho. Se vocês espirrarem alto aqui, a gente diz saúde ali do lado. Tem sido privilégio caminhar, entendendo que isso é profético para a cidade, profético para a região onde nós estamos. Eu sou o pastor Igor, pastoreio a Igreja Ponte aqui mais para frente. Não posso nem dizer que é em outro lugar. Você vai andando aqui, você chega lá. Essa aqui é a Fernanda, minha esposa, que veio me acompanhar, e eu vim acompanhado também do irmão lá da igreja, o André, que tem sido bênção, assim, uma salva de palmas para eles também, já que bênção. E tem sido um privilégio caminhar ao longo dos anos com irmãos queridos, como o pastor Paulo, como o pastor Paulo, Rafael, né? Você chama ele de Rafael, né? E tem sido um privilégio estar aqui, é um privilégio compartilhar esse tempo especial com vocês. Eu queria falar sobre avivamento. Quando eu fui convidado, já tem um certo tempo, o pastor Renato me chamou para ter um tempo aqui, mas ficou um pouco complicado de vir um pouco mais cedo, mas ainda deu tempo da gente vir no mês de março, que era o que ele gostaria, que a gente realmente queria se dispor a ofertar esse tempo com vocês. E aí eu perguntei, o que tem acontecido, o que Deus tem colocado no coração, e quando ele falou, eu falei, amém. Então nós já temos uma direção para compartilhar, e a gente vai falar sobre avivamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na palavra mais avivada que existe, no texto bíblico mais profético e avivado que existe, mais fogo que tem, é o Salmo 133. É o texto assim mais fogo, você lê e você flutua, você lê, você sente assim, se você apertar as páginas do Salmo 133, sai glória dela. Então eu queria que você lesse comigo o Salmo 133, porque você vai sair daqui ungido de avivamento, amém? Diz assim o salmo mais profético e avivado que existe na palavra de Deus: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Está flutuando aí? Você pode fechar seus olhos comigo? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo seu poder, e obrigado pelo seu propósito. Obrigado porque o seu poder sempre se revela por um propósito. Obrigado porque o Senhor não está perdendo tempo. Obrigado porque o Senhor não quer perder o nosso tempo. Obrigado porque o Senhor é sentido para a nossa vida. O Senhor é força, poder, sentido. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém comigo. Eu trouxe alguns elementos que vão fundamentar o que eu queria compartilhar com você nessa noite. E para a gente começar a entender um pouco sobre avivamento, sobre a perspectiva do que nós queremos tratar aqui nessa noite com você, na perspectiva de avivamento, a gente tem que conceituar e também entender as referências do que nós historicamente chamamos de avivamento como igreja cristã, evangélica, protestante na história. Você me acompanha? O conceito de avivamento é o ato de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Então, por favor, me acompanha na construção desse raciocínio, para que a gente desconstrua. A palavra de Deus diz o apóstolo São Paulo diz que nós não somos convidados a estar conformados. O convite de Cristo Jesus para mim e para a sua vida é não estarmos com a mesma forma, mas nos permitir ser transformados pela iluminação do nosso entendimento. Você me acompanha? Então o avivamento começa com a nossa disposição em sair da forma, sair do lugar padrão, da referência que nós nos acostumamos a crer. A gente acha que não se conformar com esse mundo é não fazer as coisas que esse mundo faz. Isso não é não se conformar com esse mundo.
Não se conformar com esse mundo é não ter a forma, é não se permitir estar em forma. Nós somos uma igreja que se diz protestante pela reforma protestante, amém? E um dos fundamentos da fé da reforma protestante é uma igreja reformada está sempre reformando. Então, o entendimento iluminado pela palavra de Deus, o entendimento da vontade de Deus, tira a nossa forma. Então, é importante a gente desconstruir esses conceitos, porque a gente acha que quem tem a forma desse mundo é quem está no mundo. E a gente vai se desacostumando com o mundo de tal forma que a gente vai se acostumando com a dinâmica da igreja. E às vezes Deus não quer que a gente se acostume com aquela dinâmica, Ele quer que de glória em glória nós sejamos inconformados, amém? Então o avivamento parte do princípio da nossa disposição da desconstrução. Você me acompanha? Faz sentido para você? Então o conceito de avivamento é tornar mais vivo, porque às vezes a gente se acostuma em ser vivo. A palavra de Deus diz que em Cristo todas as coisas subsistem, mas subsistir não é plenitude de propósito. Avivamento é fazer de subsistência existência, e de existência plenitude de vida. A palavra de Deus diz: dê e Deus te devolverá uma medida avivada. Como? Transbordante, recalcada, sacudida. Você lembra disso? Então presta atenção, a natureza que Deus nos convidou a viver, ela é uma natureza de avivamento. Só que nós estamos conformados com o conceito referência de avivamento que a gente tem visto acontecer. Então, para nós, o que é avivamento? Avivamento para nós que somos da igreja cristã, protestante, evangélica, na história do mundo, é a gente remexer, é a gente ser pego por um espírito que transborda em nós e sobre nós, que nos faz flutuar, que nos faz viver uma dinâmica que é transcendente à nossa humanidade, que é um sobrenatural. Irmãos, é por aí mesmo, começa por aí mesmo, porque não há avivamento que não nasça da natureza de quem Deus é, e Deus não é humano, e isso é sobrenatural a nós. Crer em Deus é sobrenatural. Então eu e você precisamos aprender a desconstruir os elementos naturais de como nós nos relacionamos com Deus. Você me acompanha? Então o conceito de avivamento é o ato de se tornar mais, mas não é mais para mim, é mais para transbordar de mim. Você me acompanha? Então é mais vivo, é mais ativo. Renovação espiritual tanto no indivíduo como numa comunidade. Não se limita apenas a sinais externos, mas se manifesta em uma profunda transformação do coração, da mente, resultando em um retorno a Deus, a obediência à sua palavra e uma vida que reflete valores e princípios do reino de Deus. Está muito conceitual. Está muito técnico isso. Então a gente precisa aplicar para a nossa vida. Você me acompanha? Eu trouxe para você alguns aspectos do avivamento. E alguns desses aspectos são reconhecimento e confissão de pecados. Irmão, eu não sei como é o pastor Renato. Eu tenho certeza que ele é um pastor mais evoluído do que eu. Mas lá na igreja, eu faço muito isso que eu vou fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado. Aqui ele faz isso também? Você faz também? Mas de vez em quando, né? Olha para a pessoa que está do seu lado. Todo domingo. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí. E diz assim: avivamento é confessar o seu pecado. Você até pode ter uma manifestação sobrenatural, mas entenda uma manifestação sobrenatural que é de Deus, genuína, que não te conduz ao sentido de confissão dos seus pecados, não é avivamento. Eu venho para o culto, eu pulo lá em cima, que chega a bater no teto.
Mas se eu não me permito confessar os meus pecados, isso não é avivamento. E eu queria que você entendesse isso, porque isso não significa que eu e você precisamos diminuir o sentido da manifestação de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? É que nós, na verdade, precisamos aumentar o sentido das coisas que esse mundo, num contexto da nossa fé cristã religiosa, foi nos tornando conformados. Então, perdoar pecado é coisa pequena. Se arrepender dos nossos pecados é coisa grande, difícil é flutuar na hora do culto. Mas quem diria? Muitas vezes a gente vem para o culto buscando o flutuar, mas não consegue encontrar numa palavra simples que o pastor pode trazer de perdoe, se arrependa. A gente não vê a espiritualidade nessas coisas. Você está me acompanhando? Mas eu vou chegar onde eu quero chegar. O segundo aspecto do avivamento é o retorno a Deus. Eu tive um pastor que ele costumava dizer assim sobre relacionamentos na época da juventude, na época que a gente era mais jovem, que não tinha dor nas costas. Ele dizia assim, sabe o que é interessante num namoro que acontece, que começa assim com um jovem casal da igreja? É que começa a namorar e nenhum dos dois acerta a porta da igreja. Acerta a porta do cinema, acerta a porta do bar, acerta a porta do shopping, acerta a porta da praia, mas a da igreja, ele tenta e não consegue, ele bate na parede. Então você pode namorar a pessoa mais santa do mundo, se não te trouxer para perto de Deus, não é avivamento. Renovação espiritual, mais um aspecto de avivamento. Se eu não estou me permitindo reciclar o que eu sei de Deus, reciclar o que eu penso de Deus, reciclar o que eu conheço de Deus, reformar o que eu desejo de Deus, pode ser qualquer coisa, só não é avivamento. Restauração das relações. Compromisso com a missão. Pastor Renato acabou de subir aqui para dizer assim, tem 9 boletos. Até ali era de Deus o culto. Você veio, você ficou em pé na hora que tinha que ficar em pé, você cantou na hora que tinha que cantar, você levantou as mãos na hora que a música disse que tinha que levantar as mãos, você fechou os olhos na hora que o pastor mandou fechar os olhos, você falou com a pessoa que está do seu lado, quando o pastor pediu para você falar, mas na hora que disseram, tem uma missão aqui. Misericórdia, o sangue de Jesus repreenda, isso é o inimigo, é Mamon tentando falar comigo. Aumento do amor e do serviço. Aspectos do avivamento. Deixa eu recapitular ele com você para você entender uma coisa que eu acho interessante. Aspectos do avivamento: reconhecimento e confissão de pecados. Isso tem natureza regenerativa. Eu tenho uma natureza de pecado, o avivamento transforma a minha natureza, ele me regenera, amém? Retorno a Deus é regenerativo, eu estou seguindo o sentido de um outro caminho, Deus me chama para o caminho de lá, é regenerativo, é de conversão de sentido, amém? Renovação espiritual é regenerativo, eu tenho um pensamento sobre a fé e sobre a minha espiritualidade, Deus vai lá e transforma esse pensamento e aperfeiçoa o meu pensamento. Então os atributos originais de um avivamento têm natureza regenerativa. Não cabe a mim. A palavra de Deus diz que é o Espírito de Deus quem me convence de pecado, de justiça e de juízo. Eu não me convenço disso. Eu sou convencido de que eu sou pecador. Então não importa o quanto tempo eu bata na sua cabeça dizendo você é um pecador, enquanto o Espírito Santo não convencer você disso, não há conversão. Mas os outros 3 elementos, além dos regenerativos, são restauração das relações, é relacional. Compromisso com a missão, é relacional. Aumento do amor e do serviço, é relacional. Então eu preciso concluir com você um elemento técnico. Pode ser técnico agora?
pode ser quase nada espiritual. Avivamento é de uma regeneração interna que me conduz a uma relação plena. Presta atenção. Eu acho que você vai se surpreender. Talvez você me odeie daqui para frente, então eu vou beber essa água. Talvez seja a última oportunidade que eu tenha. Mateus capítulo 17 narra o texto da transfiguração de Jesus. Quem já ouviu essa história alguma vez, levanta a mão. Como nem todo mundo levantou a mão, deixa eu recapitular para você essa história. Jesus tem alguns discípulos e ele já é fenômeno, porque ele já curou gente, já ressuscitou morto, já expulsou demônio, já é famoso, ele é um cara famoso. Em determinado momento, ele pega Pedro, Tiago e João e diz só para esses 3 discípulos: vamos subir naquele monte comigo. Era noite, eles sobem sozinhos, Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles chegam em cima do monte, Jesus convida eles para orar. E isso está começando o fim do ciclo do ministério de Jesus. Daqui a pouco tempo ele vai morrer, certo? Ele já anunciou a sua morte, ele já predisse aos seus discípulos: eu vou morrer. E nesse contexto, ele chama Pedro, Tiago e João para subirem no monte com ele. Vai me acompanhando aí, se você não conhece a história. Quando ele chega lá em cima, sabe o que acontece, irmão? Jesus transfigura o rosto. E lá em cima do monte, Pedro, Tiago e João veem o rosto de Jesus pelo Espírito que ele é. O texto diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Tu já viu isso? Quem aqui, é uma pergunta retórica, quem aqui já estava orando assim, e Jesus apareceu voando assim, com o rosto brilhando, era madrugada lá na sua casa, quando você deu fé, parecia que o sol estava dentro do seu quarto, e o Jesus estava voando? É raro. Não há experiência mais espiritual na narrativa dos evangelhos maior do que essa, exceto a crucificação e a ressurreição de Jesus. Você me acompanha? Então está rolando um culto VIP. É o culto fé. Não é qualquer um, não. É o culto fé. Jesus sobe no monte só com o VIP. E quando chega lá em cima, transfigura o rosto. O rosto vira como luz de sol e eles não conseguem mais olhar para Jesus. E para melhorar, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: vai melhorar. Sabe quem é que aparece para conversar com Jesus? Elias e Moisés. Irmão, já pensou um culto fé, que ao invés do pastor Igor, pastor Renato, chega Jesus com o rosto transfigurado, Elias e Moisés. Quando Pedro vê o que ele está vendo, ele canta de louvores em avivamento, irmão. Ele diz assim: é bom estarmos aqui, glória a Deus, aleluia. Jesus, eu vi Jesus voando com o rosto que brilhava como o sol, ainda vi Moisés e Elias. É bom estarmos aqui. E ele diz assim: por que a gente não faz uma tenda para cada um deles 3? Sabe o que Pedro está querendo dizer? Presta atenção aqui, desce para a terra junto comigo agora. Que bom é ver Jesus, Moisés e Elias, mas às vezes a gente tem que descer para a terra. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Eu desço mais nada desse monte. Lá embaixo é boleto,
9 boletos para pagar. Lá embaixo tem boleto da conta de energia. Lá embaixo tem os meus inimigos, tudinho me rodeando, querendo me matar. O meu chefe, filho do Satanás, querendo me prejudicar. Eu estou aqui em cima do monte, vendo Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Vou fazer um templo, vai ser a Batista, vai ser a Lagoinha e a Ponte. Vai ser um templo para cada um e vão ficar aqui mesmo. Você está entendendo o que Pedro está dizendo? Eu vou descer? Desço nada. Estou vendo Jesus, Moisés e Elias. Bom é estar aqui, vou ficar aqui. Presta atenção. O texto de Mateus 17, depois você lê, anota aí, Mateus 17. Depois você lê, o texto diz assim: estando Pedro ainda a falar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz assim: vai melhorar. Porque Jesus apareceu, transfigurou, o rosto brilha igual o sol. Mas melhorou, apareceu Moisés e melhorou, apareceu Elias, mas vai melhorar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar. Está sentindo o avivamento, irmão? Presta atenção no avivamento que Deus vai conduzir. Ele diz assim: este é o meu filho, escute ele. Só que Deus fala isso estando Pedro ainda a falar. Sabe o que isso significa para mim? Que o que Pedro está propondo é irrelevante para Deus. Deus não deixou nem a igreja concordar com ele. Ele não deixou nem transmitir a possibilidade da ideia de esquecerem o mundo para ficar lá flutuando com Jesus. Porque o mais importante daquilo ali não é o rosto transfigurado de Jesus, não é Moisés, não é Elias, mas é Deus dizendo: esse aqui não é o cara que transfigura o rosto, esse é o meu filho. Porque isso aqui é relacional. Às vezes, para nós, Deus é aquele que tem o poder de fazer dos meus 9 boletos passarinhos que voam e a conta fica paga. Mas às vezes Deus quer que a gente desça para a terra e pague o boleto. E isso é avivamento. Faz sentido para você? Eu pregaria mais uns 80 minutos. Mas como eu já dei uma volta do tamanho do mundo para chegar no Salmo 133, eu preciso focar com você. Por que para mim o Salmo 133 é o salmo mais avivado da Bíblia? Porque ele foca no que é importante. Sabe o que é bom? Pedro disse lá em cima do monte: bom é estar aqui. Sabe o que é bom para o salmista? É que os irmãos vivam como irmãos. Porque lá em cima, para Deus, esse é o meu filho. Para de pensar em cultos somente escandalosos. Irmão, em nome de Jesus, pense num homem que gosta de um barulho. Eu não estou aqui falando mal, não estou aqui reclamando, não estou aqui criticando, não. Eu gosto mesmo é do moído. Mas ele não é mais importante. Antes de eu voltar para o Salmo 133, quando a voz de Deus fala com eles, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escute ele. Aquilo é demais. O culto assim chegou no top. Aí eles desmaiam. Cai todo mundo no chão. Que culto avivado é esse? Irmão,
Já foi num culto desse, aparece Jesus, transfigura o rosto, depois aparece Moisés, depois Elias, e Deus fala. E quando ele fala comigo, sobre Jesus, para me acusar do meu pecado, dizendo assim: você está falando besteira, meu filho amado. Preste atenção em Jesus. Aí aquilo é poderoso demais, eu desmaio. Desmaiei. Quando eu acordo, Jesus já voltou ao corpo físico, está despertando, está dizendo assim: vamos descer. E Pedro está dizendo: para quê? Lá tem uns boletos para pagar. Quero descer. Aí quando eles vão descendo, Jesus, que conhece os seus discípulos, diz assim: presta atenção, olha para a pessoa que está do seu lado. Jesus diz lá, ele não é para você olhar não. Ele disse lá, diz assim: não conta para ninguém o que vocês viram. Crente, com fome. Não tinha comida lá em cima, estava com fome. Foram subir para orar. Fome, crente, evangélico. Vai contar, irmão. Então presta atenção, eles descem. Quando eles descem, sabe o que está acontecendo, pastor? Uma crise lá embaixo. Sabe por quê? E tem um jovem endemoniado, que o Satanás joga ele no fogo. E sabe quem está tentando expulsar? Os outros discípulos. Quando o pai do jovem chega para Jesus e diz assim: mestre, por favor, salva o meu filho, porque ele é endemoniado, atormentado por um espírito que joga ele no fogo, acorrenta ele, ele larga as correntes, tudo. Aí quando Jesus disse assim: mas ninguém fez nada, ele falou assim: eu pedi para os seus discípulos curar ele, mas eles estão apanhando do demônio lá. Sabe o que Jesus diz? Mateus 17, irmãos. Chega em casa antes de dormir, vá ler esse texto. Sabe o que Jesus diz? Ele não diz assim: glória a Deus, ele acabou de transfigurar lá em cima, irmão. Ele não diz assim: aleluia, saí de um culto avivado, eu estou em paz. Não, sabe o que ele diz? O povo perverso é essa igreja, que adora o avivamento dos cultos poderosos, mas não se importa em descer para assumir a responsabilidade que eu preciso entregar para a igreja. Aí Jesus diz assim: até quando eu tenho que ficar entre vocês? Como quem quer ir embora, mas não dá para ir, porque a gente está muito mais focado nas espiritualidades ou no espiritualismo dos nossos encontros do que na responsabilidade da gente ser igreja. Até eu apanhei aqui um pouquinho, eu vou diminuir um pouco o cajado, né, pastor? Até eu senti no lombo. Sabe o que é bom? Não é subir, irmão, e é bom demais ir para um culto avivado, fervoroso, que a gente canta, o pastor vem aqui, dá um show de canto, os irmãos cantando aqui, dá um problema lá na mesa de som e a gente não sabe como, mas os instrumentos continuam tocando, e o irmão está sem o retorno lá na bateria e continua tocando no tempo. É bênção. Mas não é melhor do que olhar para a pessoa que está do seu lado. É bom vir para o culto, mas bom mesmo é que os irmãos vivam em união. E sabe por que o salmo, eu vou terminar, eu já devo estar uns 15 minutos atrasado. Não? É só para a gente sentir, se a gente pode continuar mais 2 horas, entendeu? Vocês não sabem, né? Pastor Renato faz o tempo todo, vocês não perceberam ainda. Sabe por que é bom que os irmãos vivam em união? O salmista dá 2 exemplos. Presta atenção, irmão, em nome de Jesus, no avivamento. É bom que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo. O que é o óleo, irmão? É o Espírito. Porque é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Olha para a pessoa que está do seu lado.
Eu já fiz 8 vezes, né? Eu vou fazer mais umas 20. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim: irmão, quem é Arão? Agora você responde, você diz assim: eu acho que ele vai dizer. Arão é o irmão de Moisés que apareceu com Jesus lá no monte. Deixa eu ir lá para o Velho Testamento, é bem rapidinho, pastor, juro. Quando o povo de Israel ainda era escravo no Egito, Moisés tinha matado um egípcio e fugido, passou 40 anos fugido, foragido no deserto. Ele saiu do Egito foragido com 40 anos, quando ele tinha 80 anos de idade. Deus, esse mesmo que falou com Jesus, com Pedro, Tiago e João, lá no monte, aparece para Moisés no deserto. Sabe como? Deus gosta de uns rebuliços. Ele pegou uma árvore no meio do deserto. É uma árvore pichototinha assim. O nome é sarça. É uma árvore. E botou fogo nela. Só que a árvore pegava fogo e continuava lá, as folhas, os frutos, tudinho. No meio do deserto. Moisés, apacentando o gado do sogro, olhou para uma árvore, pegando fogo, sem se consumir. O texto é poético, mas ele diz assim: eu vou olhar para o outro lado e vou virar de novo para ver se eu estou tendo uma visagem. Só que isso é a versão Igor, mas está escrito lá, vai ler. Vou olhar para lá, depois vou olhar de novo para ver se eu estou tendo visagem. Aí ele olha e olha de novo, não é visagem, é árvore pegando fogo, com as folhinhas tudo intacta. Aí ele diz assim: estou ficando doido, vou me aproximar. Quando ele se aproxima, uma voz avivada de culto. Deus gosta de uns negócios desses, né? Fala de dentro da árvore com Moisés, diz assim: Moisés, irmão, fosse eu, era até aí a história. Porque a carreira, irmão, era grande. Então, primeiro indicador de um líder, ele é corajoso. Moisés ficou. E deixa eu te contar uma história para a gente encurtar, que senão eu passo mais 80 minutos de verdade. Minha esposa e o André sabem disso. Mas como eu amo muito você, e é bom que a gente vive em comunhão e união, não é bom que você me odeie hoje. Deus começa a tentar convencer Moisés a voltar para o Egito, de onde ele é foragido, porque matou uma pessoa para libertar o povo. Isso é um paradoxo, coisa de Deus. E Moisés se sente incapacitado para isso. Então me acompanha. Um dos primeiros argumentos que Moisés usa para dizer para Deus que ele não tem condições de voltar para o Egito, é ele dizer assim: eu sou pesado de língua. E isso tem muitas possíveis interpretações. A mais condicional para o nosso jargão popular é que possivelmente Moisés era gago. Não sendo gago, ele reconhecia uma grande dificuldade de falar. Ele não tinha oratória, ele tinha dificuldade de dialogar com as pessoas. Você está me acompanhando? Presta atenção. Deus transfigurou Jesus no monte. E Deus está conversando com Moisés nesse tempo. Ele botou fogo numa árvore, ela pega fogo e não se consome. Então presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem poder para curar Moisés? Tem ou não tem? Sabe o que Deus responde para Moisés? Quando ele diz assim: mas Senhor, eu sou gago. Sabe o que Deus faz? E ele diz assim: não vão acreditar em mim. Aí Deus diz assim: põe a tua mão dentro da tua roupa. Ele põe. Tira. Aí ele tira. Quando tira, está leprosa. Aí eles põe de novo. Aí ele põe de novo. Diz, tira. Aí ele tira, está boa. Eles pegam o teu cajado e jogam no chão. Quando joga no chão, vira uma serpente. Eles pegam pela cauda, vira um cajado de novo. Então Deus pode, não pode? Que culto avivado, irmão. Aí Moisés diz assim: não dou conta, que eu sou gago. Sabe o que Deus faz? Diz assim: eu sei. Porque, aí ele é poeta. Ele não diz eu sei, ele diz assim: quem foi que criou a boca do homem?
Então, quando ele pergunta uma coisa que já pressupõe uma ação de sobrenatural dele, é porque ele não vai fazer o sobrenatural. Mas eu sou gago, e Deus diz: eu sei. Mas sabe quem fala bem pra caramba? Arão. Então, em nome de Jesus, presta atenção no avivamento daquele dia para frente. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e tiver escrito assim: então Moisés disse. Sabe quem foi que disse? Foi Arão. Porque bom não é a árvore que pega fogo e não se consome. Bom é depender do irmão. Então disse Moisés a Faraó. Sabe quem foi que disse de verdade? Arão. Deus dizia a Moisés. Moisés com uma gagueira grande, 1 hora para passar para Arão o que Deus disse. E Deus sem pressa esperando. Aí Arão entendia, e Moisés aqui, ó, do lado de Arão, entrando na presença de Faraó. Agora sai Moisés para ver o que sobra de Arão. Agora sai Arão para ver se Moisés fala alguma coisa. É bom que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. É como a unção que passou por Moisés e foi derramada em Arão, e ela vai caindo sobre a barba. Salmo 133. A gente leu, você lê de novo hoje. Salmo 133, Mateus 17. Aí o óleo, o mesmo Espírito que desce sobre Arão pela barba, vem pela roupa e vai para o corpo de Cristo. O mesmo Espírito, ele passa pelo ouvido, que Paulo diz: e se todo mundo for boca, quem será ouvido? Aí o óleo passa, é o Espírito de ouvir. O avivamento grande, a gente está precisando. Porque o de falar, irmão, que Moisés era de gago, a gente flui. Mas para ouvir, pensa. É o mesmo Espírito que vai sendo derramado até a ponta do pé do mesmo corpo de Cristo. É bom demais que os irmãos vivam em união. Quer avivamento, irmão? Meu pastor, Guilherme Franco, de vez em quando nos confronta dizendo assim: às vezes eu imagino Jesus nesse tempo entrando num culto como esse. E muito provavelmente, e veja, isso não tem fundamento bíblico, isso é uma análise, é uma hipótese. Talvez ele entrasse assim no meio do culto, abrisse a porta ali e ia olhar e dizer assim: está tudo bem aqui? Ah, o pastor está falando heresia? Se for eu, talvez ele fique. Pastor Renato vai dizer assim: não, pastor Renato está de boa. Vou fazer o seguinte, vou lá na ponte, que lá os caras falam as heresias grandes. Lá estão precisando um pouquinho mais de mim. Aí, talvez, ele deixa aqui por conta do pastor Renato, desça ali para a esquina, para cuidar do irmão que está com fome. Mas o salmo é avivado, mas não acabou aí. Ele diz assim: é como os montes, é como o orvalho dos montes de Hermon. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela, diz assim: eu acho que ele já vai acabar. O martírio acaba breve, diga. Diz assim: o que é o monte de Hermon? Aí você responde assim: eu acho que ele vai dizer: Israel
História, geografia. Geografia agora. Israel é uma tripazinha que fica no Oriente Médio. Certo? Uma tripa. Norte a sul. Não tem leste e oeste em Israel. Não tem. É norte para sul. Os montes de Hermon ficam no norte de Israel. Eles são cordilheiras. Eles são altos. Muito altos. E em determinado período do ano, fica tão frio lá, que acumula neve e gelo. Está me acompanhando? Você está me acompanhando? Eu estou acabando, irmão. São 11h45, já já a gente acaba. O sul, o texto diz assim, são como os orvalhos do monte de Hermon, que descem até os montes de Sião. Cadê? Que desce sobre os montes de Sião. Lá no sul de Israel tem outro aglomerado de montanhas. São os montes de Sião. Você conhece um salmo que fala sobre ele? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Lá no sul de Israel é seco, desértico. Sabe o que liga os montes de Hermon e os montes de Sião? Um rio chamado Jordão. Jordão significa aquele que desce. Vai acompanhando o avivamento aí, irmão. Isso aqui é avivamento. O texto diz assim: como é bom que os irmãos vivam em união. Sabe por quê? Porque é como os orvalhos dos montes de Hermon, que quando fica frio eles acumulam gelo e neve, mas quando a temperatura vai caindo, eles derretem. E quanto mais eles derretem, mais eles acrescentam água às fontes dos montes de Hermon, que vão descendo das montanhas até desembocarem no rio Jordão. O Jordão vai dos montes de Hermon até os montes de Sião. Então é bom que o irmão viva em união, porque aquele que tem muita água faz essa água descer até aquele que está com sede. E ali o Senhor ordena o avivamento. Está escrito aqui para você não achar que estou eu que estou inventando. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Será que você pode ficar de pé? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida alguma do poder sobrenatural que Deus tem para manifestar na sua vida hoje. Porque Ele já fez a árvore pegar fogo sem se consumir. Ele já fez mão sã virar leprosa. Ele já fez mão leprosa virar mão sã. Ele já fez cajado virar serpente e serpente virar cajado. Ele já fez um gago falar. Ele já fez um morto ressuscitar. Ele já transfigurou o rosto do seu próprio filho. Ele já fez 2 mortos ressurgirem para aparecer com o seu filho Jesus, para testemunho da igreja. Mas esse Deus que é todo poderoso também é o Deus que quer compartilhar com você o processo de ter e doar a quem não tem, de ser monte de Hermon servindo aos montes de Sião. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a um avivamento.
Está na hora de pegar toda a manifestação sobrenatural que Deus já revelou na sua vida e tornar ela energia potencial cinética, movimento de orvalho, do Monte Hermon para o Monte Sião, de óleo da cabeça até o pé, do pastor até o mais humilde servo da igreja. Esse é o avivamento. Como o pastor disse, das placas para Cristo, para o corpo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, para experimentar, enquanto nós cantamos essa canção, o avivamento de Deus. Uma convicção de fé que transcende a nossa necessidade que Deus apareça sobrenaturalmente, se Ele já nos revelou a plenitude da comunhão no seu sacrifício da cruz. Se você está aqui achando que você está perdido, isso aqui é movimento, avivamento. É o sobrenatural de Deus que inventou esse culto todinho só para você chegar aqui e entender que Jesus ama muito você. E se você está aqui convicto de que você está aqui porque você tinha que estar aqui de fato, está na hora de você aprender que avivamento não é buscar flutuar, porque Deus pode fazer flutuar, e eu desejo muito que você um dia flutue, mas não para que você tenha esse testemunho, porque, como eu disse na minha oração introdutória, Deus não manifesta seu poder se não for para em seguida revelar o seu amor. Então todo o movimento que acontece em cima do monte foi para poder expulsar o demônio que liberta o jovem e mostrar para aqueles que viram que Jesus é poderoso para transfigurar o rosto, que Ele também é poderoso para amar um jovem perturbado. Esse testemunho do monte não faria sentido se não houvesse o testemunho da igreja embaixo. Então, em nome de Jesus, nessa oração, busque muito o sobrenatural e o avivamento de Deus, mas nunca pare aí, porque bom é estar no culto, mas melhor é estar em comunhão. Feche os seus olhos, nós vamos cantar essa canção ao Senhor.